Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, tem um irmão adventista que pegou um vídeo meu, que eu coloquei, claro, na miniatura do vídeo, ali, para chamar a atenção, para que as pessoas pudessem assistir ao vídeo. E o tema do meu vídeo é A Loucura dos Adventistas, né? Falando sobre o repouso sabático, que eles acreditam que é o repouso em um dia da semana, né? Como, por exemplo, o sábado, o sétimo dia. E aí eu falei sobre a carta aos Hebreus no capítulo 4, né? Capítulo 4 da carta aos Hebreus. E esse capítulo 4 da carta aos Hebreus, ele disse que eu tentei tirar o contexto, ou sair do contexto, ou fiz uma interpretação pessoal, privada, além daquilo que está no contexto. O contexto do capítulo 4 da carta aos Hebreus, o autor sagrado vai falar que existe um repouso sabático, né? Que não é o repouso no dia do sábado, sábado como esse nós conhecemos no calendário, mas é um repouso, né? Sábado, né? Traduzido é sabaton ou shabat, que significa repouso. Não significa um dia da semana, mas um repouso, um descanso. E nesse capítulo 4 da carta aos Hebreus, o contexto é o seguinte: o autor sagrado está dizendo que existe um descanso, que é o descanso de Deus no céu, na eternidade, e que Deus, quando concluiu suas obras, descansou. Foi prometido ao povo um descanso, e o povo deveria guardar um dia na semana, o povo da antiga aliança deveria guardar um dia na semana, que simbolizasse esse repouso de Deus, ou seja, a eternidade, a salvação. E o povo foi infiel, né? Foi infiel a Deus, foi infiel às suas leis. E por isso não entrou no repouso prometido. Que repouso prometido foi esse? A terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Foi prometido ali um descanso. De que obra? Da obra do Egito, que o povo estava escravo no Egito. E aí foi liberto do Egito e entrava em Canaã. O Egito significa a escravidão do pecado, né? Trazendo para uma interpretação teológica e aplicando na nossa vida hoje. O Egito significa a escravidão do pecado. O caminho deserto adentro para chegar até até a terra de Canaã podemos assim dizer, a nossa trajetória na vida. Nós caminhamos na vida e a terra de Canaã é a Jerusalém do alto, né? Ou seja, o novo céu e a nova terra, onde nós iremos descansar com Deus, como Deus descansou de todas as suas obras, como Jesus descansou ao concluir a sua obra redentora. E Canaã, a terra prometida, que Josué iria introduzir o povo, mas acabou não introduzindo, porque aquele povo que saiu do Egito rebelde, morreu todos eles, com exceção de Josué mesmo e Caleb, que foram os únicos que saíram do Egito e entraram na terra prometida. E os descendentes daquele povo que saiu do Egito entrou, mas mesmo eles entrando, eles não conseguiram alcançar um repouso. Por quê? Porque foram infiéis. E aí, veja, aquele repouso de Canaã era simplesmente um símbolo, uma simbologia, uma tipologia, uma imagem do repouso que é Cristo. Nós iremos descansar em Cristo, nós descansamos em Cristo. E aí, o autor da carta aos Hebreus vai falar de um novo dia, que será o verdadeiro dia do repouso. E aí, ele não fala dessa parte do meu vídeo. Ele vai falar apenas da parte em que eu leio os primeiros versículos do capítulo 4, inclusive quando falo ali no versículo 4, que ele vai falar do repouso de Deus, que nada tem a ver com o repouso da terra de Canaã. É um repouso além, superior, um repouso que está para além daquilo que os olhos humanos de Josué e Caleb viram, além daquilo que Moisés viu e não entrou, né? Moisés viu e não entrou. Então eu vou deixar ele falar aí. O vídeo dele tem 16 minutos. No finalzinho tem um pastor que vai falar exatamente o que eu falei. Exatamente o que eu falei. Porém, ele vai dizer que eu
como é que eu posso dizer? Neguei o texto. Mas vamos lá, deixa ele falar aí. A lei de Deus, incluindo o sábado, o mandamento do Senhor. Vamos lá. Essa partezinha aí que ele fala é porque no início do vídeo, desculpa interromper novamente, ele faz uma pergunta ao Google. Veja, ele faz uma pergunta ao Google, né? A pergunta como se chama aquele que não guarda, aqueles que não querem guardar a lei de Deus? Aí o Google vai dizer, né? Várias respostas vai vir. A resposta que veio mais conveniente para ele, ele viu. Você faz essa pergunta ao Google aí, ele vai dizer. Ele está querendo dizer que nós não guardamos o mandamento do descanso, como se o mandamento do descanso estivesse literalmente ligado a um dia, quando na verdade esse mandamento do descanso estava ligado a um dia na antiga aliança. Na nova aliança, o dia é outro. E aí nós podemos ver o apóstolo São Paulo na carta aos Romanos. O apóstolo São Paulo na carta aos Romanos vai dizer o seguinte. Antes de ler São Paulo aos Romanos, eu queria ler Colossenses capítulo 2, verso 16 e 17, que diz o seguinte: ninguém, pois, vos critique por causa de comida ou bebida, ou espécies de festas, ou de luas novas, ou de sábados. Então, aqui São Paulo está dizendo que aquele povo da nova aliança, os crentes, os cristãos, não deveriam se incomodar com os judaizantes que criticavam eles porque eles tinham a liberdade de comer de tudo e também de não mais guardar os sábados, porque são vários, né? A lua nova era uma espécie de repouso sabático, também de uma festa de descanso, né, para celebrar o descanso, e vários sábados, o ano sabático, o mês sabático, e tinha um monte de sábados. E aí incluso está também o sábado como mandamento de Deus. E São Paulo vai dizer, olha, vocês não fiquem aí preocupados porque eles criticam, né, vocês porque vocês não estão guardando esses sábados. Inclusive o sábado, né, que Paulo fala da antiga aliança. E aqui não tem como negar. Eles vão dizer, não, mas aí são os sábados cerimoniais, somente as festas. Não, aqui está no plural os sábados. Senão Paulo teria dito os sábados cerimoniais ou os sábados apenas as festas. No versículo 17, Paulo traz aí o arremate final. Paulo vai dizer o seguinte, Colossenses 2, 17, melhor dizendo. Tudo isso o quê? Comidas e bebidas, luas novas e sábados. Tudo isso não é mais que sombra. O que é sombra? Sombra não é a realidade. A sombra não é a realidade. A realidade é o que projeta a sombra. Certo? Então aquilo que projeta a sombra é a realidade. Então a realidade é Cristo. Tudo isso não é mais que sombra do que devia vir. A realidade é Cristo. Então, a realidade é Cristo. E São Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 14, vai dizer algo bem interessante. Que aqui nós não podemos ficar discutindo por causa de sábado ou de domingo. Mas, infelizmente, também nós não podemos ficar criticando quem guarda o sábado ou quem guarda o domingo. Mas, infelizmente, eu trouxe esse vídeo porque existe nos escritos de Ellen White e existe também na fé adventista de que está preparado um decreto dominical baseado numa interpretação do Apocalipse, o símbolo da besta, né? O sinal da besta. Eles vão dizer que esse sinal da besta é um decreto dominical que está preparado pela Igreja de Roma, ou seja, pelo Papa, para decretar que quem não guardar o domingo vai ser morto. E aí eu perguntei a um adventista, mostre na Bíblia livro, capítulo e versículo, onde diz que o sinal da besta é um decreto que determina um dia de culto. Até hoje eu não tenho essa resposta. Mas vamos lá. Como eles nos criticam, alegando que nós mudamos o mandamento, nós não mudamos o mandamento, a igreja permanece com o mesmo mandamento. Existe um dia de repouso. E esse dia de repouso para a nova aliança, para os cristãos da nova aliança, não vou dizer na esmagadora maioria, porque existe a igreja adventista do sétimo dia e existe outra igreja adventista do sétimo dia chamada Adventista da Promessa, que se separou da Adventista do sétimo dia. Com exceção dessas duas igrejas,
todos os outros cristãos guardam o domingo, entendendo que se tudo isso, se sábado, lua nova e comidas e bebidas, tudo isso era uma sombra de Cristo e Cristo é a realidade, então nós devemos descansar em Cristo. E o texto da carta aos Hebreus vai deixar muito claro no capítulo 4 que o nosso descanso está em Cristo. E aonde é que Cristo descansa? Quem é Cristo? Cristo é a salvação e o nosso descanso está na salvação. Mas vamos lá. Carta aos Romanos, capítulo 14, verso 1. Acolhei aquele que é fraco na fé, com bondade, sem discutir as suas opiniões. Então eu não estou discutindo opiniões de quem é fraco na fé. Eu estou apenas trazendo aqui uma realidade, uma constatação de que eles fazem distinção em quem é de Deus e quem não é de Deus, se baseando no mandamento de guardar um dia da semana. E esse mandamento não se refere a um dia, se refere a uma pessoa, se refere a guardar o descanso em Cristo, ou seja, descansarmos em Cristo. Ele é a nossa salvação, Ele é o penhor da nossa salvação. Então nós descansamos nele e Ele descansou entrando na morte no sábado e ressuscitando no domingo. Então o domingo que Cristo ressuscita é o domingo que Ele entra na eternidade para não mais morrer, ou seja, Ele entra para o descanso. E aí eu trouxe isso e ele vai deturpar toda a minha fala, né? Com todo respeito ao irmão aí, que até foi muito educado no seu vídeo. Vamos lá. Um crê poder comer de tudo, né? Nós católicos cremos poder comer de tudo. Outro que é fraco, só come legumes. Os adventistas, a maioria só come legumes. Tem alguns que comem até carne, mas a maioria só come legumes. Por quê? Porque é fraco, né? Aqui é o autor que está dizendo, não sou eu. Quem come de tudo, não despreze aquele que não come. Então eu não posso desprezar aqueles que fazem distinção de alimento, porque são fracos na fé. São Paulo vai dizer que se nós temos a ciência, nós podemos comer de tudo. Agora, se tem um irmão que é fraco na fé, que é iniciante na fé, recém-convertido, e nos ver comendo de tudo, pode ser que interprete a nossa liberdade como sendo, vamos dizer assim, um acesso, uma liberdade para entrar e cultuar ou fazer comunhão com ídolos, né? Então aí continuando, versículo 3. Quem come de tudo, não despreze aquele que não come. Ou seja, nós precisamos ter caridade para com eles. Quem não come, não julgue aquele que come, porque Deus o acolhe do mesmo modo. Então Deus acolhe quem come e quem não come. Ok? Quem és tu para julgares o servo do outro? Eu não posso julgá-los, porque eles não guardam o domingo e guardam o sábado, que ainda é a antiga aliança judaizante. E aí, veja, quer esteja firme ou caia, isto é lá com o seu Senhor. Mas ele estará firme, porque poderoso é Deus para o sustentar. Então, Deus vai sustentar quem guarda e quem não guarda. Porque se nós estamos descansando em Cristo, se nós confiamos em Cristo, se nós acreditamos que Cristo é o penhor da nossa salvação e é Ele que nos salva, então não vai fazer distinção de dia ou nada. Agora veja. Um faz distinção entre dia e dia. Outro, porém, considera iguais todos os dias. Os adventistas fazem distinção. Eles vão dizer que o sábado é o dia do Senhor e tem que guardar aquele dia. Nós consideramos todos os dias iguais. Porém, com a ressurreição de Cristo, nós entendemos que o dia de culto, o dia de celebração e para celebrarmos a nossa salvação é o dia em que Cristo ressuscitara dos mortos para não mais morrer e aí consume verdadeiramente a nossa salvação. Porque São Paulo vai dizer aos Coríntios que se Cristo morreu e não ressuscitou, inútil é a nossa pregação e também inútil é a fé daqueles que nos ouvem. Ou seja, sem a ressurreição não haveria salvação. E quando Cristo ressuscita, ascende aos céus e se senta à direita do Pai, ele descansa definitivamente de todas as suas obras. A obra de salvação, o plano de salvação, o projeto de salvação. E é nesse descanso que nós aguardamos, que nós cremos e que nós esperamos descansar com ele no chamado pela igreja o 8º dia, ou seja, não é mais o 7º dia da antiga aliança, é o primeiro dia da nova aliança, ou seja, o primeiro dia depois do 7º dia, que para a antiga aliança era o descanso. O nosso descanso agora está depois do 7º dia. Por isso é dito lá em São João, capítulo 19, que ele apareceu no primeiro dia da semana
e depois ele aparece novamente no 8º dia, ou seja, 8 dias depois ele aparece novamente para se reunir com os seus apóstolos. Então veja, um faz distinção entre dia e dia, outro porém considera iguais todos os dias, cada um proceda segundo sua convicção. Quem distingue o dia age assim pelo Senhor. Os adventistas fazem isso. Quem come de tudo o faz pelo Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come, abstém-se pelo Senhor e igualmente dá graças a Deus. Então, nenhum de nós vive para si e ninguém morre para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por isso é que morreu Cristo e retomou a vida, ressuscitou, para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Ou seja, essa questão de dias, eles estão presos a dia. E não há uma necessidade de estar preso ao dia. Nós estamos presos a uma pessoa. Deles estamos presos? Sim. Jesus disse, se o Filho do Homem vos libertar, sereis verdadeiramente livres de tudo. Tudo que era sombra, nós nos libertamos. E agora nós estamos presos a uma pessoa, escravos de uma pessoa. Como assim, Denis? São Paulo vai dizer, aquele que era escravo, quando conhece o Senhor, se torna livre no Senhor. E aquele que era livre, se torna escravo no Senhor. Então nós nos tornamos escravos voluntariamente de Cristo. Porque se Ele é o nosso Senhor, nós somos os seus escravos, os seus servos. É por isso que a Virgem Maria disse, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eis aqui a escrava, a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Nós somos escravos de Cristo. Então, nós descansamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. Nós vivemos por Cristo e para Cristo. Mas vamos lá, deixa ele falar agora. A continuidade no vídeo, eu vou colocar aqui, a partir daqui dos momentos, capítulo 4, versículo até os segundos 39, porque ele vai abrir o livro de Hebreus, capítulo 4, onde fala sobre a entrada do pecado, a entrada no descanso de Deus pela fé. Ele vai totalmente distorcer, né? Vai tentar falar o que a Bíblia não está falando. Ele está dizendo que eu estou distorcendo o texto, né? Eu vou deixar a descrição do meu vídeo aqui para você acompanhar. E o vídeo que ele coloca do pastor no final, eu não vou colocar, mas você pode assistir o vídeo dele, também vou deixar na descrição o vídeo dele. Você pode assistir e você vai ver que o pastor fala exatamente o que eu estou falando. De um repouso que está para além do repouso da antiga aliança, do repouso da terra prometida. É o repouso de Deus, aquele de Deus, lá de Gênesis 2:2. O repouso de Deus foi na eternidade, não foi neste mundo. Então nós não esperamos um repouso neste mundo, nós esperamos o repouso em Cristo, em uma pessoa. E no livro do Apocalipse, capítulo 14, verso 13, vai dizer o seguinte, quando é que nós iremos descansar verdadeiramente? Não é aqui guardando um dia da semana. Nós guardamos, claro que como sinal de um descanso maior, absoluto, que é a ressurreição, que é a vida eterna em Cristo. Veja, Apocalipse capítulo 14, essa parte do vídeo ele não falou, que vai dizer, né? Versículo 13. Eu ouvi uma voz do céu que dizia, escreve, felizes os mortos que doravante morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os seguem. Ou seja, quando nós morremos no Senhor, aí é que nós descansamos no Senhor. Porque nós descansamos dos nossos trabalhos, das nossas fadigas, das nossas obras. E entramos no repouso de Cristo, onde Cristo descansa hoje de todas as suas obras, de toda a obra da salvação. Mas vamos lá, ele diz que eu distorço o texto, vamos ver. Ele coloca o texto totalmente fora do contexto. Vamos lá, vamos ver aqui. Jurou na sua ira. Retomando, ele diz, versículo 3, Hebreus 4:3. Nós, porém, se tivermos fé, haveremos de entrar no descanso. E ele está falando nós do Novo Testamento, né? O povo da Nova Aliança. Então já não é mais aquele descanso da terra prometida. E ele continua. Ele disse, ele quem? Deus, né? Eu jurei na minha ira, não entrarão no lugar do meu descanso.
Deus disse que aquele povo da antiga aliança não entraria no lugar do seu descanso, porque Deus se irou contra o povo que pecou, blasfemou, que não acreditou na promessa do descanso. Versículo 4 a 3 ainda. Ora, eu gostaria que você, se pudesse, pegar a sua Bíblia e poder acompanhar a leitura aqui no capítulo 4 do livro de Hebreus. Ficaria bem mais interessante para que você possa entender o que ele está falando aqui e o que eu vou falar, à luz da Bíblia, o seu verdadeiro significado. Inclusive, eu tenho um vídeo também aqui no final para compartilhar com vocês. As obras de Deus estão concluídas desde a criação do mundo. Então Deus concluiu as obras desde a criação do mundo. E aí ele continua, versículo 4. Pois em certa passagem falou do sétimo dia o seguinte: e terminado o seu trabalho, descansou Deus no sétimo dia. Veja que o texto é bem claro. Gênesis 2:2. Aí alguém diz, olha aí, é o sábado. Vamos lá. Deus concluiu no sétimo dia as suas obras. E Deus descansou no sétimo dia. Ou seja, no sétimo dia ele já tinha terminado a criação. E ele descansou. Não significa dizer que o descanso de Deus está em um dia da semana. Eu não estou conseguindo entender mais nada aqui, porque a Bíblia diz para que a gente possa descansar em um dia da semana, que é o sábado. Você não está conseguindo entender porque você está preso no dia. Quando a Bíblia diz que nós devemos descansar num dia da semana, esse dia, como o apóstolo Paulo diz na carta aos Colossenses, esse dia, que é chamado de sábado, é apenas uma sombra. Tudo isso, Colossenses 2,17, tudo isso não é mais que sombra do que devia haver. A realidade é Cristo. Então, este dia da antiga aliança é só uma sombra. Vamos dizer, é uma tipologia, é uma imagem. Nós também, católicos, descansamos um dia da semana. Mas esse dia que nós descansamos não é o repouso de Deus. O sábado que você descansa como adventista não é o repouso de Deus. O repouso de Deus está para além da história. O repouso de Deus está para além da história. E aí na carta aos Hebreus é dito que ele troca o dia. Ele mostra que o repouso da antiga aliança não é eficaz. Aquela terra prometida não era o verdadeiro repouso, era só símbolo de algo maior que viria, era só sombra. Portanto, ele vai dizer que Deus propõe outro dia de descanso. Então vamos lá, deixa ele falar aí. Ele lê o texto e diz que é o sábado, mas na interpretação dele não existe um dia de descanso. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui esse material, que é importante também, para que a gente possa entender melhor aqui a colocação dele. Veja que ele está totalmente fora do contexto e está que nem cego de tiroteio. Olha só, em Hebreus capítulo 4, dos versículos 1 ao 16, fala de uma exortação à fidelidade e à aceitação da oferta divina de salvação. Eu estou falando num contexto. É exatamente o que eu estou dizendo. Eu não estou me limitando como ele a um dia de semana. Eu estou falando que o repouso é a salvação em Cristo. É o que eu estou falando desde o início do meu vídeo. Texto de Hebreus capítulo 4. Significa que ele continua, que ela continua válida. Refere-se à promessa, né, quando se fala do descanso de Deus, refere-se à promessa do Evangelho, que é a salvação. Se ele está dizendo aí, fazendo a interpretação dele com o material que ele tem, se há a promessa do descanso de Deus, que está aí na carta aos Hebreus, e que o sábado da antiga aliança é somente uma sombra, se refere à salvação, quem é que está como cego em tiroteio, querendo defender um dia, quando na verdade o autor da carta aos Hebreus não está falando de um dia, está falando da salvação, do descanso em uma pessoa, o descanso eterno, pós-morte. Inclusive Apocalipse capítulo 14, versículo 13 vai dizer que aqueles que morrem em Cristo descansarão de suas obras, e as suas obras de justiça os acompanha para o repouso, ou seja, para a salvação. E é eu que estou como cego em tiroteio, veja só. Então nós, porém, que cremos, aqueles que creram começam a desfrutar o descanso de Deus, porque recebem as distribuições de dons e do Espírito, né, do Espírito Santo, que são a primeira evidência da salvação e redenção. Deixa eu vir para cá rapidinho. Então veja, ele está dizendo aí exatamente o que eu estou dizendo, só que ele ainda está se prendendo a um dia da semana. O descanso que é dito em Hebreus 4
não é um dia. É um repouso eterno, a salvação. Para o versículo 9, quando se fala, por exemplo, do repouso, literalmente um repouso sabático. O repouso do sábado simboliza a celebração, a bondade e a salvação de Deus. Você pode conferir em Êxodo capítulo 20 e o versículo 11, mas também em Deuteronômio capítulo 5 e o versículo 15. Conforme observamos, o descanso sabático exprime de suas maneiras nossa fé. Primeiramente, testifica de que aceitamos a bondade e a salvação divina. Em segundo lugar, demonstra que estamos aguardando a consumação desses dons na segunda vinda sobre o repouso do sábado. Você pode ler. Você vê aí que ele está pegando a tipologia, a figura que aponta para a realidade, que é a salvação eterna, que é Cristo, e está querendo limitar ou vamos dizer assim, suprimir a promessa da eternidade, do descanso eterno, descansar em Deus como Deus descansou, Gênesis 2:2. Esse descanso, ele está querendo suprimir isso e encaixar dentro de um dia da semana. Claro que você pode dizer assim, eu descanso um dia da semana, mas esse descanso é o verdadeiro descanso? Não, ele é só símbolo do verdadeiro descanso, que é a ressurreição e a salvação eterna. Certo? E aí, no versículo 9, que ele pulou, veja, ele saiu do versículo 4, né, e pulou o versículo 5 até o versículo 8. Do versículo 5 ao versículo 8, vai mostrar exatamente o que eles não querem que você saiba. Veja, Hebreus capítulo 4, verso 5. Se, pois, ele, repete, não entrarão no lugar do meu descanso, é sinal de que outros são chamados a entrar nele. Então, existe uma promessa do descanso e outros são chamados a entrar nesse descanso. E como aqueles quem? Da antiga aliança, né? E como aqueles a quem primeiro foi anunciado a promessa, não entraram por não ter tido fé. Então, foi anunciado ao povo da antiga aliança e eles não entraram, né? Aqueles que não entraram. Não entraram por quê? Porque foi dito uma promessa e eles não creram, não esperaram em Deus. Versículo 7. Deus, após muitos anos de quê? Da promessa que foi feita em Josué. Josué entraria com o povo na terra de Canaã. O povo iria entrar num descanso. Claro que um descanso ali, humano, neste mundo, que era símbolo do descanso eterno em Deus. Aí, veja agora o que diz. É o que ele não quer que você descubra no vídeo. Versículo 7, Hebreus 4, 7. Deus, após muitos anos, por meio de Davi, veja que Davi veio muitos anos, né, depois de Josué. Deus, por muitos anos, por meio de Davi, estabelece um novo dia. Veja, estabelece um novo dia. Hoje. Ao pronunciar as palavras mencionadas. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então hoje, se você ouvir a promessa da salvação, a promessa do descanso, do Shabat em Jesus Cristo, que é a salvação eterna, hoje, se você ouvir essa promessa, não faça como fizeram os da antiga aliança, que não crendo na promessa, por castigo, né, não entraram na terra prometida, que era símbolo de salvação. Aqueles que não entraram, não descansaram. Automaticamente é uma simbologia para dizer, se eles não creram lá atrás e não descansaram na terra de Canaã, aqueles que hoje, ouvindo a promessa da salvação, do repouso de Deus, do descanso eterno, se não crerem, também não descansarão de suas obras. Versículo 8 agora. Se Josué lhes houvesse dado repouso, não teria depois disso falado de um outro dia. Então veja, o versículo 7 e 8, que fala de um novo dia de descanso, que não é o dia da antiga aliança, que era somente figura desse dia novo, desse dia sem ocaso, desse dia sem fim, desse dia que Cristo entra na eternidade para descansar de todas as suas obras.
esse dia que a igreja chama de o 8º dia, porque é o primeiro dia da semana que nós conhecemos, mas é o 8º dia, o dia que é depois do sábado, depois do repouso da antiga aliança, depois do sábado, ou seja, o primeiro dia da nova criação, ou o 8º dia depois do sábado da antiga aliança. Então, se Josué lhes houvesse dado repouso, não teria depois disso falado de um outro dia. Por isso, resta um repouso sabático, que foi o versículo 9 que ele leu, para se prender à palavra sábado, né? Que na verdade não é sábado, é sabaton ou shabat, que significa descanso e nada tem a ver com um dia da semana. Então, por isso resta um repouso sabático para o povo de Deus, da nova aliança. E quem entrar nesse repouso descansará das suas obras, assim como Deus descansou da dele. Então, quem entra nesse novo repouso, nesse novo dia que Deus estabelece aqui através da promessa de Davi, que existe um novo dia e que se Josué tivesse entrado de fato no repouso com aquele povo, não teria necessidade de estabelecer um outro dia, como diz o versículo 8 da carta aos Hebreus, capítulo 4. E quando é que nós descansamos? Ele vai dizer, versículo 10, e quem entrar nesse repouso, que é a promessa da salvação, descansará das suas obras, assim como Deus descansou das suas. Deus, na eternidade, não tinha como morrer, né? Deus não morre, então ele trabalha os 6 dias e descansa no 7º. Gênesis 2:2. Então Deus descansa. E descansa onde? Na eternidade. Ele não descansa nesse mundo, ele descansa na eternidade. Apesar que ali é uma simbologia, né? Deus não fica cansado, mas uma simbologia para falar de uma promessa, de um descanso para nós. Aí, Jesus vem, se encarna, e agora é encarnado. Deus pode entrar na morte, desfrutar, podemos assim dizer, daquilo que a morte fez conosco, e ele passa pela morte vitorioso. Então, ele morre, como diz o livro do Apocalipse, eis que eu estive morto, mas agora eu vivo para sempre. Então, ele morre, e entrando na morte, ele entra na conclusão da obra de redenção. Por isso ele diz lá na cruz, Pai, está tudo consumado, ou seja, está consumado. Mas está consumado com a morte? Não. Vai estar consumado com a ressurreição. São Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa esperança. Por isso ele diz, se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos e somos os homens mais dignos de lástima. E aí, Jesus entra no descanso pela morte. Quando ele morre, ele entra no descanso. E esse descanso que Jesus entra não é um descanso de um dia da semana. É o dia sem ocaso, o dia sem fim, o dia que ele, ressuscitando dos mortos, para não mais morrer, ele não precisa mais trabalhar, porque a obra da salvação está completamente consumada. E aí ele descansa. E Cristo está repousando. Onde? No céu, na eternidade. E o livro do Apocalipse vai dizer que nós, à semelhança de Cristo, precisamos morrer para descansar com ele. Apocalipse capítulo 14, verso 13. Diz João, eu ouvi uma voz do céu que dizia, escreve, felizes os mortos que, doravante, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito Santo, descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os seguem. E nós descansamos em Cristo Jesus. Deixa só ele falar mais alguma coisa aí e eu já vou encerrar, porque o vídeo já está com 33 minutos. Vamos lá. Porque daí para frente é só a mesma coisa de sempre. Tentar de todas as formas, né? Como ele fez, ele pulou o versículo 6, principalmente o 7, o 8, que vai dizer que é estabelecido um novo dia. E esse novo dia é exatamente o dia que, quando nós fechamos os olhos aqui neste mundo, nós entramos num dia, um dia sem ocaso, um dia sem fim. Ou seja, nós descansamos em Deus. Quem morre em Cristo, descansa definitivamente em Deus. Em Êxodo capítulo 20, versículos do 8 ao 11. Tá bom? Então, o que Denis, o católico, está falando aqui é totalmente o texto, usando o texto totalmente fora do contexto. Vamos continuar mais um pouco aqui. Descansou. Deus construiu. Deus fez a sua obra
E terminada a sua obra, ele descansa. Descansa onde? No céu. No céu. Ele terminou a sua obra nos 6 dias. E o 7º dia, que não é sábado, não é sábado. Se não é o 7º dia, vamos lá. Domingo, primeiro. Segunda-feira, segundo. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado. 7º dia. Então Deus descansou no 7º dia. Eu não consigo entender umas pessoas que leem a Bíblia, né? Mas a Bíblia está dizendo que é o sábado e ele vem para cá. Veja, a Bíblia está dizendo lá que é o sábado. O sábado segundo o nosso entendimento, o nosso calendário. Só que o descanso de Deus não é num dia da semana, meu amigo. Não tem como você querer encaixar isso. Não é um dia da semana. Aqui o autor da carta aos Hebreus está deixando explícito. O descanso de Deus é a eternidade, é o céu, é o repouso eterno, é o dia sem fim, é o dia sem ocaso. E esse dia sem fim é o dia em que Jesus ressuscita dos mortos. Por isso nós cristãos, todos os cristãos, com exceção dos adventistas do 7º dia e dos adventistas da promessa, guardam o domingo, símbolo e realidade daquele dia que Jesus ressuscitara dos mortos, para que nós um dia, ressuscitando com ele, entremos também nesse descanso eterno, na salvação, ver Deus face a face, contemplar a face de Deus. E isso nunca será possível aqui, por mais que nós guardemos ou o domingo como o dia do Senhor, descanso do Senhor, o dia em que Jesus ressuscitara dos mortos e encerra a obra da salvação, ou vocês, adventistas, que guardem o sábado. Não vai ser nem um dia nem outro. Tanto qualquer dia nosso aqui, como diz São Paulo, é somente uma sombra de uma realidade maior, que é o próprio Cristo, que é a salvação em Cristo, que é a eternidade, que é o dia sem fim. Ou seja, nós vamos entrar quando nós morrermos. Apocalipse, retoma aqui Apocalipse, retoma Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Eu ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, felizes os mortos que doravante morrerem no Senhor. Ou seja, quando nós morrermos, nós terminaremos os nossos trabalhos. Sim, diz o Espírito Santo, descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os seguem. Ou seja, as obras que seguem são as obras de caridade, de misericórdia espiritual e corporal. Nós entraremos no céu. Então, não consigo entender. É porque ele está preso. É a prisão a um dia da semana. Um dia. E não a uma pessoa. Ele é escravo de um dia. Eu sou, entre aspas, escravo de uma pessoa. Eu sou servo de uma pessoa. Ele é servo de um dia. Por isso Jesus disse que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Este irmão, infelizmente, ele está pensando que ele foi feito para servir ao sábado. Na verdade, o sábado foi feito a serviço do homem, para que o homem descanse e, descansando, contemple o verdadeiro repouso, o verdadeiro descanso que é Deus. Então ele está preso a um dia. Ele está servindo a um dia e não servindo a uma pessoa. O sábado, que é descanso para o povo da antiga aliança, para que, entre aspas, nós, quando eu digo nós, eu estou falando do povo da antiga aliança, descansassem, era para eles poderem descansar em uma pessoa, em Cristo, e não num dia, né? Mas ele está limitado ao que está ali, ipsis litteris, ao que está ali, né? Literalmente falando. Então, é isso aí, né? A dizer que não é o sábado. Então, aqui, nada mais é do que uma pessoa que está lendo o texto dentro do contexto, porém está usando fora do contexto. Vai entender isso daqui. Sábado vem surgir no nosso calendário. Vai dizer apenas o 7º dia. No 7º dia ele descansou. E não é sábado, é sabaton. Sabaton, ou seja, é shabat, descanso. Então Deus descansou no 7º dia. Versículo 5. Se, pois, ele repete, não entrarão no lugar do meu descanso, é sinal de que outros são chamados a entrar nele. Então, se Deus disse que Presta atenção, porque isso aqui é importante. o povo da antiga aliança não entraria no descanso de Deus, então é possível que outros sejam chamados a entrar no descanso de Deus. E
Se nós somos chamados a entrar no descanso de Deus, logo não estava se falando da terra prometida. A terra prometida seria um símbolo do descanso que Deus descansa, ou seja, no céu, na eternidade. O cara usa o texto totalmente fora do contexto. Irmão, aí eu não sei o seu nome, acabei não memorizando o seu nome. Mas você está dizendo que eu estou lendo o texto fora do contexto. Mas o texto fala de uma realidade vindoura, de um dia vindouro. Ele não está falando do dia que Josué deveria ir descansar com o povo. Ele está falando de uma realidade superior, espiritual. Agora, você suprime aí. Vamos deixar aqui para você ver que ele suprime o versículo 7 e 8, que fala de um novo dia. Para mostrar que o novo dia é exatamente o descanso de Deus na eternidade, onde nós iremos descansar quando morrermos e entrarmos na eternidade para descansar das nossas obras, das nossas fadigas. Lembrando que Hebreus capítulo 4, versículos do 1 ao 16, fala de uma exortação à fidelidade e à aceitação da oferta divina de salvação. Se aplica. É exatamente o que eu estou falando. A salvação nada tem a ver com um dia da semana. Tem a ver com uma pessoa. Estar ligada e diretamente ligada a uma pessoa e não a um dia. Tanto para o povo israelense que foi liberto do Egito e Deus traria descanso para aquele povo, colocando o sábado como um mandamento importante para que eles pudessem descansar fisicamente e de forma espiritual, buscar a presença de Deus, mas que também se aplica à salvação em Cristo Jesus, que nos traria alívio, descanso, refrigério para a nossa alma, mas que também... Então veja, ele no final ele está dizendo o que eu disse. Todo sábado, ou seja, todo descanso, todo repouso, todas as festas, todos os mandamentos que São Paulo diz aos Colossenses, lá na carta aos Colossenses, capítulo 2, verso 16 e 17, tudo isso era sombra da salvação, era sombra de Cristo. Veja, ninguém, pois, vos critique por causa de comida ou bebida, ou espécies de festas, ou de luas novas, ou de sábado. Tudo isso não é mais que sombra do que devia vir. E o que é que deveria vir? Uma realidade. E que realidade é essa? Ele diz, a realidade é Cristo. Então, checkmate, né? E se aplica às questões espirituais, a celestial. Amigo, eu aconselho você estudar mais um pouco, porque você está usando Hebreus capítulo 4 totalmente fora do contexto. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, se você quiser acompanhar. Eu não vou assistir esse vídeo, você pode ver no canal dele. Eu vou deixar a descrição do vídeo dele aqui no meu vídeo. Não me importa se você, católico, vai lá ver, mas você vai ver que o que eu disse é o que o próprio pastor vai dizer no final. Mesmo ele acreditando que nós devemos continuar guardando o sábado, que era somente uma figura do que deveria vir, que a realidade era Cristo, ele insiste em guardar o sábado, como o povo da antiga aliança. Só que o sábado era uma sombra, a realidade é Cristo, o nosso descanso está em Cristo. Agora a minha pergunta é, irmão, por que você fugiu de Hebreus capítulo 4, versículo 7, 8 e podemos dizer também o versículo 9 que conclui, dizendo que existe outro dia de descanso. Outro dia, que não é o sábado, mas é outro dia. E que dia é esse? Vamos lá, eu desafio, faça um vídeo explicando Hebreus capítulo 4, versos do 6, veja, vamos botar do 5 até o 10. Até o 10. Faça um vídeo explicando Hebreus 4, do 5 a 10. 5 versículos, onde ele vai falar que existe um novo dia, um outro dia. Deus estabeleceu um outro dia, tá certo? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E está aí, né? O nosso repouso, o nosso descanso não está preso a um dia. Nós descansamos em uma pessoa. Nós descansamos em Cristo, que é a salvação. E este Cristo ressuscitara dos mortos
no primeiro dia da semana, como nós conhecemos. Por isso, o domingo de hoje, do calendário de hoje, é também um símbolo de uma realidade superior, que é a ressurreição em Cristo Jesus. A ressurreição de Cristo, a Páscoa de Cristo, quando Cristo sai deste mundo e entra para a eternidade. Então, Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.